Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando com vocês mais um vídeo aqui pro canal e hoje nós vamos de Fer Diniz Responde, o primeiro Fer Responde aqui do canal. Eu abri uma janela para vocês já tem alguns dias na comunidade para vocês me deixarem perguntas, né, curiosidades sobre mim. E hoje eu vou responder aqui com vocês. Nós tivemos 58 perguntas, eu selecionei algumas para esse primeiro vídeo. Não dá para responder todas, né? Porque senão fica muito extenso. Mas nós teremos mais vídeos desse aqui no canal. Então, se eu não responder a sua pergunta hoje, não fique chateado. Numa próxima eu vou respondendo, tá bom? Eu tenho ficado sumidinha aqui, né, do canal. Acho que já tem 2 semanas que eu não posto nada. Hoje é dia 22 de julho e eu tô com uma demanda grande no meu trabalho e eu fico bem cansada. Eu já até comentei com vocês em outros vídeos que eu edito na madrugada. Só que agora com esse tempo fresquinho, né, e eu com muito trabalho durante o dia e a rotina da casa continua. Então eu não tenho tido ânimo, na verdade, né, para ficar a madrugada acordada para editar os vídeos. Eu até fiz alguns registros, então eu tenho alguns vídeos gravados de coisas que aconteceram e que eu quis registrar para vocês. E se Deus quiser, agora eu vou voltando, né? Nos próximos dias eu vou soltando, vou editando e vou soltando esses vídeos aqui para vocês, tá bom? Mas vamos lá iniciar o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações para não perder nada, tá bom? Como eu falei para vocês, eu fiz uma seleção aqui das perguntas e aí eu vou lendo e vou respondendo para vocês. A Ana Raquel Murta perguntou: Fer, você tem quantos anos e quantos anos de casamento? Beijos, linda, você me inspira. Beijo, Ana, muito obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui. Bom, eu tenho 35 anos, né? Já quase na casa dos 36. Eu completo 36 em outubro e eu tenho 6 anos e 10 meses de casada. Mas a gente já tem um relacionamento aí, agora em outubro também faremos 16 anos de relacionamento. Vamos à próxima. Então a Kelly Moraes pergunta: Oi, você é formada em quê? Qual sua profissão? Beijos, sucesso! Um beijo para você também, Kelly. Obrigada pela pergunta. Eu sou formada numa área que eu não trabalho hoje, né? Na verdade, eu nunca exerci essa área qual eu me formei. Eu sou técnica em radiologia médica. Fiz o curso já assim há anos, né? Mas nunca exerci essa função como a minha profissão. E aí um pouquinho mais pra frente tem mais perguntas e eu vou falar pra vocês, tá? Sobre o que eu trabalho hoje. A Marili Faria pergunta: Olá, Fê, gostaria de saber qual cidade você reside e no que trabalha além da casa. Beijos e obrigada. Marili, eu que te agradeço por estar aqui. Um beijo no seu coração. Gente, eu moro em Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade do interior do estado de São Paulo, né? Então hoje eu resido aqui em Indaiatuba e eu trabalho como coordenadora operacional de uma agência de promoções e eventos. Então nós somos uma agência de promoções e eventos corporativos, né? Marketing promocional. E hoje eu trabalho como coordenadora operacional lá. Mas eu também sou atendimento, então eu faço todo o trabalho de atendimento ao cliente, de filtrar o que o cliente precisa, né? De fazer a programação das ações, alguns eventos também, então a gente faz toda a programação dos eventos corporativos, toda a contratação de fornecedores, cuido de todo o andamento, né? O andamento das ações promocionais, que é a contratação de promotores, orientação aos promotores, enfim. É um trabalho assim bem extenso, né? Desde o início, desde o primeiro contato com o cliente até a conclusão do trabalho. Então, assim, é algo bem extenso. A gente precisa estar sempre antenada, então por isso que me demanda assim tanto tempo, né? É que eu falo para vocês que às vezes quando a gente está com uma demanda maior, a gente realmente fica sem tempo para focar assim em outra coisa, já que a gente tem as atividades da casa, né? Tudo mais para cuidar. A Gleice Pacheco pergunta: Você é filha única?
Cheguei há poucos dias no seu canal e estou amando. Um beijo. Gleice, muito obrigada por estar aqui. Um beijo para você também. E não, eu não sou filha única, eu sou a caçula. Eu tenho um irmão, que é o Rogério, ele é 5 anos mais velho do que eu e qualquer hora ele vai aparecer aqui no canal, tá bom? Esses dias ele veio aqui na casa da mãe e aí a gente tava falando sobre isso. Ele é um pouquinho mais reservado, mas ele falou, não, eu vou aparecer, né, também. Então, em breve ele deve aparecer por aqui. A Anne Oliveira pergunta: Oi, Fer, gostaria de saber qual sua religião? Anne, um beijo para você. Eu sou católica. Há muitos anos atrás eu cantei no Ministério de Música da igreja, participava do grupo de jovens, do grupo de oração, cantava nas missas. Também já fui catequista, né? Então eu sou católica. A Daniele dos Santos Oliveira pergunta: Fer, primeiramente, amo seu canal. Você é uma pessoa abençoada. Gostaria de saber qual horário você acorda e qual horário vai dormir para conseguir dar conta de tudo. E qual horário você trabalha fora? Dani, primeiramente um beijo, muito obrigada. Eu trabalho fora das 10, eu chego no escritório às 10 da manhã. E às vezes eu saio às 5, às vezes eu saio às 6, depende muito do andamento e do que eu tenho que fazer por lá. Agora, nesse período de pandemia e depois que eu voltei para Indaiatuba, então eu vou para o escritório só 2 vezes por semana, às vezes 3, tá? Os demais dias eu trabalho em casa, eu trabalho em home. Mas geralmente eu ligo meu computador às 10 horas, só que eu já começo a trabalhar antes, principalmente quando eu tenho equipes, né, na rua, quando eu tenho ações aí em andamento. Muitas vezes é 5h30, 6 horas da manhã, 6h30, a gente já começa a trabalhar, porque a gente faz o acompanhamento disso. Às vezes alguma promotora não pode trabalhar, a gente precisa fazer essa substituição antes do início da ação. Então eu não tenho um horário muito fixo assim para trabalhar, não. É conforme a demanda que eu tenho mesmo. E assim, eu não dou conta de tudo. Eu sempre falo para vocês que é impossível. Meu cabelo tá cheio de frizz, gente, porque eu sequei ele agorinha. Terminando o vídeo eu vou trabalhar. Eu não dou conta de tudo, né? Eu vou listando assim as minhas prioridades, né? Então, o que eu tenho para fazer hoje que é inadiável? E eu faço aquilo. Se me sobra tempo para fazer mais alguma coisa, eu faço, né? Mas eu não tenho assim uma rotina fixa. Até mesmo porque, como eu falo para vocês, muitas vezes o meu trabalho não me permite que eu tenha uma rotina fixa. Acontece algum imprevisto que eu tenho que resolver antes do meu horário, antes das 9, 10 horas, eu preciso dar prioridade em resolver isso e depois cuidar dos demais, né? E não tem um horário fixo para dormir nem para acordar. O dia que eu edito vídeo, às vezes eu vou dormir 3, 4 horas da manhã para acordar no outro dia cedo. Quando eu posso, eu durmo às 11h30, meia-noite, mas também não tenho o costume de dormir muito cedo, porque eu não consigo. Antes das 11h30, meia-noite é muito difícil, raramente eu vou dormir antes disso. E acordar também depende muito. Se eu tenho algo inadiável para fazer logo pela manhã, mesmo que eu não tenha equipes trabalhando, e eu precise acordar 6, 6h30, eu vou acordar. Caso contrário, eu acordo um pouquinho mais tarde, umas 7h30, né? Descanso um pouquinho mais, porque eu já sei que o meu dia geralmente é assim, olha, bem corrido mesmo. A Camila Andrade Silva pergunta: Oi, Fer, gostaria de saber quando você vai pegar férias? Quero só saber para você poder, eu acho que era gravar, né, mais vídeos para nós. Cá, um beijo no seu coração, amiga. Em meio a tudo isso, essas alterações, essas mudanças de pandemia, esse período que a gente ficou sem trabalhar, com o escritório fechado, né? Pra ser muito sincera com você, as férias se perdeu em meio disso tudo. Eu nem sei quando vai começar a contar novamente aí o período de trabalho para férias, né? Mas você sabe que eu nem tô pensando nisso, porque a gente ficou tanto tempo nesse impasse, né, gente? Muitas empresas fecharam, a gente vê muitas empresas que do nosso meio mesmo que acabaram fechando, tanta gente que perdeu o trabalho, e aí eu sou muito grata em ter o meu trabalho ainda, né? Eu estou na empresa já há 13 anos, então eu tô muito grata por ter o meu trabalho, mas pode deixar.
Na verdade, o meu problema não é nem gravar, porque eu gravar é a minha rotina, é o meu dia a dia que eu gravo para vocês. Então é algo mais simples. O duro é editar, mas eu já tô tentando dar um jeitinho nisso para eu conseguir estar aqui com vocês pelo menos 3 vezes por semana, tá? Vamos ver se aí a gente entra agosto já com esse novo projeto e eu vou compartilhando com vocês. A Delcinalva Rego pergunta: Oi Fer, gostaria de saber se você gosta de ler. Se sim, quais os livros que você mais gosta? Um beijo, Deusi! Eu gosto sim de ler, mas eu gosto de ler livros assim de histórias, sabe? Então eu gosto muito dos livros da Zíbia Gasparetto. Eu gosto demais dos livros dela, tenho vários, leio, releio, eu me imagino dentro da história. Então são livros assim de histórias tão ricos em detalhes, né? Ela coloca ali tantos detalhes de como era a pessoa, de como era o lugar, que quando eu estou lendo é como se eu conseguisse estar ali também, sabe? Olhando de perto aquela história, é como se eu estivesse assistindo um filme na TV, mas na verdade eu estou lendo e estou imaginando. Então eu gosto muito, muito mesmo dos livros da Zíbia Gasparetto. A Mônica Oliveira pergunta: Oi Fê, tudo bem? Gostaria de saber qual é o seu maior sonho material. Mônica, um beijo, obrigada pela pergunta. Meu maior sonho material hoje é quitar minhas dívidas. Eu acho que pra mim hoje o que às vezes me faz assim perder o sono, sair do eixo, é lembrar de alguma dívida maior que eu tenho para pagar a longo prazo, né? Um empréstimo, um financiamento. Isso muitas vezes me tira o sono, sim. Eu procuro não pensar no que eu ainda tenho que pagar. Eu prefiro pensar assim no que eu já paguei, né? Então, nossa, de tantas parcelas eu já paguei tantas. E eu também procuro não ficar reclamando todo mês que eu tenho que pagar aquilo, porque é algo que, se eu tenho que pagar, é porque eu usufruí, né? Então, eu já encaro como se fosse uma conta de água, de luz, que é algo fixo, mensal mesmo, e vou pagando. Mas para mim, hoje, o meu maior sonho material é não ter que pagar mais essas contas assim de empréstimo, de financiamento, que eu acho que vai sobrar um dinheiro para eu conseguir realizar então outros sonhos, outros projetos. A Lucy Miller, acho que é assim a pronúncia, ela pergunta: Conheci teu canal há pouco tempo, você é exemplo de dona de casa. Que capricho, Fer! Você se inspirou em sua mãe para ser tão detalhista e caprichosa? Lucy, um beijo, obrigada por esse carinho. Sim, a minha mãe sempre foi um espelho para mim, né? Os meus pais sempre foram assim o meu maior espelho para a vida. A minha mãe com relação a capricho, a batalha, o meu pai também, eu não posso deixar de falar do meu pai aqui, porque ele também sempre foi meu espelho e eu me emociono. Meu pai também sempre foi meu espelho, sabe? Em lutar, em erguer a cabeça e seguir. E a minha mãe sempre esse meu espelho do capricho com tudo, sabe? Eu me lembro quando meu pai trabalhava numa chácara, ele cuidava de um mini zoológico em Jarinu e ele ficava a semana toda lá, vinha no final de semana. E eu me lembro que a minha mãe já tinha o salão e ela trabalhava o dia todo no salão, né? E à noite ela cuidava da casa. Então eu me lembro que às vezes era tarde, ela tava limpando a casa na época. Na casa dela era ardósia e precisava encerar. E às vezes era tarde, ela tava passando a enceradeira, sabe? Tava deixando tudo em ordem. A minha mãe sempre foi muito caprichosa. E para mim hoje é uma honra, porque hoje a minha mãe se inspira em mim em muitas coisas. Então assim, gente, é maravilhoso, é uma honra, né? Hoje eu consegui, de certa forma, fazer algumas coisas diferentes e a minha mãe se inspirar em mim. E eu continuo sim, todos os dias me inspirando nela. Eu acho que isso assim é maravilhoso. A Nilcélia Ribeiro, ela fez uma pergunta que é assim, a pergunta de muitos de vocês, viu? Eu recebi bastante pergunta assim.
Oiê, adoro seu canal. Fez algum curso de personal organizer? Você é mega organizada e faz belos pratos. Obrigada, Nil. Um beijo. E não, eu nunca fiz nenhum curso de personal organizer. Eu já quis fazer há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu tava vendo o curso da Priscila Saboia, que ela, assim, tem dicas maravilhosas, né? Ela é uma personal organizer assim super conceituada, mas na época ficou fora para mim e aí eu acabei desistindo, acabei não fazendo. Foi num período que eu tava tentando mudar assim de profissão, né? Pensei em mudar, respirar novos ares e eu acabei desistindo, né? Ficou muito elevado para mim. Mas eu gostaria de fazer um curso assim, não digo para hoje usar como profissão, trabalhar com isso, mas para usar aqui em casa mesmo, né? É sempre bom a gente aprender dicas, a gente ter assim um conhecimento maior que nos ajude, né, com os nossos afazeres, com a organização da nossa casa. Mas eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então hoje não mais, porque hoje eu já tenho a minha forma de organizar, eu já tenho o meu jeito aqui. Na minha outra casa de Campinas, que era uma casa maior, eu tinha a minha forma de organizar, eu vim para cá, eu consegui compactar as coisas e eu consegui me reorganizar dentro do ambiente, do espaço que eu tenho hoje, mas eu sempre fui muito curiosa. Então, gente, Google, como dobrar calça de forma compacta? Vai lá no Google, sempre tem alguma resposta, né? E de vários vídeos, de várias dicas que possam aparecer ali, sempre alguma vai te chamar mais atenção e você vai conseguir praticar aí na sua casa. E a família Silva me mandou: você me inspira a amar ainda mais minha casa. Gente, esse é o melhor feedback, sabe, que vocês me dão. Eu fico muito feliz em inspirar vocês a amarem a sua casa, né? A olhar a sua casa como seu lar, a cuidar da sua família. Eu fico muito feliz mesmo. Minha pergunta é: como você se inspira? De onde tira motivação para ser organizada? Manda beijo, Aline Coqueiro, Vitória da Conquista, Bahia. Um beijo no seu coração, Aline. Hoje eu acho que a minha maior inspiração, gente, o meu cabelo tá demais. Vocês não reparam, não. Presta atenção no que eu tô falando. Então vamos lá. Eu acho que hoje a minha maior inspiração, a minha maior motivação para ter os cuidados que eu tenho com a minha casa é a minha própria rotina. Eu sei que se eu manter as coisas mais organizadas, eu vou conseguir ter uma rotina um pouco mais leve. Então muitas vezes a gente vai guardar alguma coisa no armário e a gente fala: eu vou colocar desse jeito mesmo e depois eu arrumo. Aí você me responde: você arruma depois? Muitas vezes não. Vai ficando lá. E aí surge mais um pouquinho, aí você fala: eu vou pôr aqui, depois eu arrumo junto com outro. E aquilo vai virando uma bola de neve, que é algo que você iria gastar 15, 20 minutos a mais se você tivesse feito certinho da primeira vez, acaba virando horas para você arrumar depois, né? E eu sei que se eu precisar arrumar uma gaveta e eu demorar 15 minutinhos a mais ali, não serão 15 minutos perdidos. Por quê? O benefício que ela vai me trazer, a praticidade que ela vai me trazer no dia a dia, eu vou economizar todos os dias muitos minutos. E com isso eu vou economizando horas no final das contas, né? E a minha rotina vai ficando mais organizada, vai ficando mais leve, a minha cabeça vai ficando mais leve, né? E a gente vive melhor, pelo menos é assim que acontece comigo. E eu tive que aprender assim, né? Eu trabalhei como empregada doméstica, os meus primeiros trabalhos. Eu tinha de 13 para 14, meus pais não queriam de forma alguma, mas eu já queria trabalhar. Eu queria ter ali a minha independência. E aí eu tive que aprender muita coisa. E eu ficava muito nervosa quando eu organizava alguma coisa e eu chegava e estava tudo bagunçado. E eu acho que eu comecei a mudar um pouquinho ali, sabe? O meu pensamento de querer as coisas em ordem, de saber como que seria mais fácil, né, manter uma rotina se ao invés de pegar a última peça daquela pilha de roupa e bagunçar, eu tirasse a de cima, pegasse aquela e voltasse novamente, ou eu arrumasse um jeito de que era, né, só para tirar sem bagunçar as outras. Então acho que tudo isso me fez pensar bastante. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, eu falo muito.
Eu acho que a minha maior motivação e inspiração hoje para continuar sendo organizada, para querer cada dia mais buscar alguma coisa que torne a minha vida mais prática, é a praticidade que fica a minha rotina, não só para mim, né, mas para o Cleiton, para as pessoas que convivem comigo também. O diário da Fran, a Fran é uma linda, beijo Fran, ela me mandou: talvez essa pergunta seja para a mãe, mas você pode responder também, Fer. Como era a Fer adolescente? Sempre foi assim caprichosa? Sempre gostou de cuidar do lar? Ou esse dom veio depois do casamento e suas responsabilidades? Beijão, beijo para você também. Eu vou responder porque a Mamis foi fazer caminhada agora de manhã. Eu vou responder aqui. Bom, a Fer adolescente teve aquela fase aborrecente. Eu acho que é difícil quem não passa por essa fase da aborrecência, né, gente? Então eu tive sim uma fase onde eu era desorganizada. Eu tive aquela fase em que eu abria as portas do guarda-roupa e que eu quase morria soterrada com as roupas que caíam em cima de mim, porque ia tirando e ia jogando no guarda-roupa. Ah, vai sair. Experimentava 10 roupas, tirava 10 roupas do cabide e não colocava no cabide, jogava no guarda-roupa e guarda-roupa que lute. Eu tive essa fase sim, gente. Eu não fui sempre assim organizada, não. Mas, como eu falei pra vocês, a vida me ensinou também, né? Claro que minha mãe sempre me mostrou, sempre me pontuou, mas eu acho que nada melhor do que quando a gente precisa aprender. Quando eu fui trabalhar em casa de família, eu precisei aprender e eu vi o quanto era ruim. Eu trabalhei numa casa que tinham 3 crianças. As crianças bagunçavam tudo, então eu arrumava e quando eu via tava tudo bagunçado. Eu lavava e passava a roupa e guardava e quando eu via tava uma bagunça. Tinha a roupa suja misturada com a roupa limpa. Pra mim era penoso, sabe? Pra mim, às vezes eu olhava e eu tinha vontade de chorar. Eu era adolescente, né? Foi essa fase, eu tinha de 13 para 14, eu trabalhei até os 15 como empregada doméstica. Então eu lavava, eu passava, eu cozinhava, eu limpava. Eu tinha uma rotina já ali. E aí eu acho que ali, como eu falei para vocês até na pergunta anterior, começou a cair minha ficha de poxa vida, como é ruim para minha mãe, né? Ela limpa, ela arruma e eu vou ali, eu reviro tudo e eu faço o que eu acho que devo fazer, mas que eu não deveria fazer. E aí eu acho que a minha maior escola foi eu precisar trabalhar, né, em casa de família. Eu sei que muitas pessoas aqui que me acompanham trabalham, né, em casa de família e a gente precisa cuidar como se fosse o nosso lar. E aí foi onde eu comecei a aprender mesmo e dar valor, né, as coisas ali arrumadas, organizadas. Mas Fran, eu tive sim a minha fase aborrecente, mas quando eu casei eu já era outra pessoa, né, porque como eu comecei muito nova, trabalhar fora e cuidar da casa dos outros, então eu já trouxe isso para minha vida e a partir dali eu já fui uma adolescente já mais contida, ajudei muito minha mãe, graças a Deus, né, minha mãe não precisava pedir para eu fazer as coisas, e desde então, gente, eu trabalho esse tempo todo, eu nunca mais fiquei sem trabalhar, graças a Deus, né? Então comecei a trabalhar lá com 13 para 14 e eu venho trabalhando direto até hoje, graças a Deus. Então, enfim, quando eu casei eu já era uma outra Fer. A Fátima Gaglione pergunta: oi Fer, só você mexe nas coisas da sua casa ou o Cleiton te ajuda? Ele ajuda a manter o que você limpa e organiza? Ou você tem que pegar no pé dele? No que você trabalha? Ansiosa pelas perguntas e respostas. Fá, um beijo e vamos lá. Primeiro, o Cleiton me ajuda sim. Me ajuda a cuidar da casa, me ajuda a manter a casa, mas sim, eu tenho que puxar a orelha dele de vez em quando, né? Então, às vezes ele vai colocar alguma coisa no guarda-roupa dele e não dobra, coloca, eu falo, opa, peraí, né? A gente não tem adolescente em casa, é só adulto, vamos lá, dobrar, guardar direitinho. Então eu sempre procuro mostrar também para ele, porque eu acho que é uma troca, né? Ele me ajudar e ao mesmo tempo eu conseguir
ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa melhor com ele, ou ter mais tempo para fazer alguma coisa, né, com ele, ou ter mais tempo para fazer uma comida gostosa aqui pra gente. Então eu acho que ele me ajuda, mas eu também mostro para ele que quando ele me ajuda, nos sobra mais tempo, né? Só que eu tenho sim que às vezes puxar a orelha dele para alguma coisa, um fundo de panela que não foi alinhado, né? Porque eu acho que é assim. Da mesma forma, às vezes ele fala para mim, ele puxa minha orelha também, viu? Porque ele acostumou com tudo organizado. Então, às vezes, alguma coisa que tá assim, ele fala, neguinha. E aí que eu vou me tocar, eu falo, nossa, verdade, hoje foi ele que puxou minha orelha. E assim, essa convivência de casal, eu acho que um precisa sim ajudar o outro. Eu acho que não é um favor que o marido faz para ajudar a esposa, né? Independente dela trabalhar fora ou não, a gente sabe que o trabalho de casa nunca tem fim, que o trabalho de casa é intenso, é desgastante. Nós não temos filhos, mas para quem tem filhos, então eu imagino que seja assim 4, 5 vezes mais esse trabalho. Então acho que não é favor nenhum que o marido faz de ajudar a gente, não. Eu acho que é uma obrigação. Eu acho que todo marido deve sim ajudar a esposa para que ela tenha mais tempo para ficar com ele, para ficar com os filhos, para curtir a família, enfim. Eu acho que essa troca é necessária. Ah, Fá, e eu já respondi na pergunta anterior, né, sobre o que eu trabalho aí para vocês. A Liz Nascimento me mandou. É claro que eu quero participar desta enquete, risos. Fer, sua fofa. Fala pra gente como foi a primeira troca de olhares entre você e o Cleiton. Se foi recíproco. Tenho certeza que muita gente tem essa curiosidade sobre vocês. Gente, há quase 16 anos atrás. Liz, primeiro um beijo pra você, né? Há quase 16 anos atrás, essa troca de olhares foi assim, no acaso. Pra ser muito sincera. O Cleiton, ele é amigo do meu irmão, né? Já era amigo do meu irmão na época. A gente já tinha se visto várias vezes, já se conhecia assim, por causa de outros amigos. E aí era um domingo, ou era um sábado, agora eu não lembro. Mas a gente estava fazendo um churrasquinho na casa dos meus pais, era aniversário do meu pai. E aí o meu irmão chegou com o Cleiton. Eu não esqueço, gente, eu tava sentada ali no corredor da mãe e eu tava bordando uma blusinha para eu usar. E aí o meu irmão chegou com o Cleiton, né? O Cleiton cumprimentou, tal. E aí ficou um pouco em casa, depois falou: "Ah, a gente a gente vai no pagode mais tarde, você quer ir?" O meu irmão convidou e tal também. Eu falei: "Ah, eu vou." Olhei pro meu pai, né? Meu pai ainda precisava, é claro, autorizar. E eu sempre fui assim, sempre fui de falar para os meus pais onde eu ia, pedir a opinião deles. Mesmo depois de casada, eu ligava e falava: "Viu, tudo bem? A gente tá indo almoçar em tal lugar." Aí eu chegava, eu ligava: "Oi, a gente já chegou, tá tudo bem." Então eu sempre fui muito ninho, muito família. Quando foi mais tarde, eu me arrumei, inclusive terminei de bordar aquela blusinha e coloquei a blusinha pra ir e fui nesse pagode. Mas eu não tinha, gente, um mínimo de intenção de ficar com o Cleiton, nem ele de ficar comigo, tá? E aí a gente foi nesse pagode, e aí dançamos, aproveitamos, né? O Cleiton, ele tava de olho numa outra menina, uma amiga deles lá. E aí a menina acabou ficando com o pagodeiro. Foi bem assim a história. Aí acabou o pagode e a gente tava na rua. Eu não lembro se a gente tava esperando o meu irmão trazer o carro, eu não lembro o que que foi. Eu só sei que tava frio, e aí eu me encolhi de frio, eu falei: "Ai, tô com frio." Esse eu me encolhi de frio, ele me abraçou: "Deixa eu te esquentar." E tá me esquentando até hoje, gente. Me deu um beijo. E assim, foi muito do acaso mesmo. Eu nunca na minha vida pensei em ficar com o Cleiton. Enfim, aí a gente foi se encontrando, a gente foi ficando, né? 3 meses depois, ele veio aqui me pedir namoro, né? Na casa dos meus pais, porque o meu pai era assim, né? Tinha que sentar e pedir. Eu não esqueço que meu pai, naquele dia, ficou afiando um facão, gente. O dia todo. Ele ficou com aquele facão afiando para dar uma assustada, sabe? No Cleito.
O Cleito foi o primeiro namorado mesmo que veio aqui me pedir namoro. E aí eu conversei com meu pai e marcou um dia pra vir aqui. Meu pai ficou o dia todo alisando aquele facão, a gente chegava a brilhar. E o Cleito nervoso que tava. Aí, porque eu não sei se ele já tinha tido que pedir alguém em namoro formalmente, assim, né? E aí o Cleito chegou e ele já conhecia, né, meu pai e minha mãe através do meu irmão, mas estava vindo para me pedir em namoro. E aí ele chegou, meu pai tinha colocado aquele facão afiado para atirar com a cara dele, né, bem em cima da mesinha assim da sala onde a gente ia sentar. Gente, o Cleito é de cor, vocês sabem, né? Ele ficou branco. Aí ele sentou no sofá. Sentamos eu e ele assim no sofá, meu pai e minha mãe aqui, tava a mesinha de centro. E eu me emociono porque dá saudade. Acho que todas as vezes que eu for citar meu pai, minha família completa, me dá saudade, né? E aí, aquele facão brilhando, o Cleito que tava assim, com vergonha de falar, ele desembestou falar. E começou a falar até o que não devia, sabe? Falou, porque a gente já vai fazer 3 meses que a gente já tá se conhecendo, que a gente já tá junto, e eu dava uns beliscão nele, porque não era pra ele falar. Enfim. E aí o meu pai falou pra ele, falou, olha, ela é a minha princesa. Então você cuida bem dela. Enquanto você cuidar dela e você fizer ela feliz, você vai ser meu amigo. Mas não queira judiar dela, porque daí você vai conhecer o meu outro lado, né? E foi assim, foi desse jeito, eu me estendi bastante, né? Eu já falei pra vocês que eu falo muito, me estendi bastante nessa resposta, porque foi algo assim que eu lembrei e que me fez querer falar um pouco mais. Gente, eu respondi 15 perguntas e eu tinha separado 22 para responder só nesse vídeo. Mas ele vai ficar muito extenso, então eu vou finalizar esse com vocês e eu continuo depois, num próximo, com essas selecionadas. Eu até pego mais algumas, respondo mais umas 12, 15, é só para o vídeo também não ficar tão longo. E agora já deu minha hora, gente, de sair para ir para a empresa. Então eu vou sair para trabalhar, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô morrendo de vergonha, porque é o primeiro vídeo que eu faço assim direto com vocês, assim, tanto tempo olhando para a câmera e o meu cabelo cheio de frizz. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar, de conhecer um pouquinho mais sobre mim. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço pela companhia, eu agradeço por vocês terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!